Olá, como vai você? A graça de Deus alcance tua vida nessa hora. É muito bom ter você aqui novamente para mais uma conversa com o pastor. Toda semana eu posto vídeos nesse meu canal e se você já é inscrito e já ativou esse sininho, você recebe notificações de cada um deles. Mas se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Nos ajuda a bater as primeiras metas desse nosso canal. Deixe seu like, compartilhe, comente esse vídeo e vamos para a nossa conversa com o pastor. Para essa conversa de hoje eu te convido para um tema muito relevante na nossa sociedade nesses nossos dias. O tema é como lidar com as feridas. Ferida é algo que acontece em nosso corpo físico, que deve ser tratada. Quando a ferida não é tratada, ela fica exposta, por exemplo, e ela não recebe os cuidados necessários, ali pode proliferar bactérias e outros tipos de problema, infecções, inflamações, secreções. Então toda ferida exige cuidado. Isso, uma ferida física. Mas também você sabe muito bem que existem feridas na alma e são essas feridas que eu quero tratar com você. Quando me refiro a feridas na alma, quero dizer algo relacionado aos nossos sentimentos. Nossos sentimentos, eles nos trazem certas frustrações, tristezas, decepções conosco propriamente e com outras pessoas. Às vezes eu tenho problemas relacionados ao meu corpo, à minha fisionomia, à minha estrutura. Isso me traz traumas, me traz complexos, muitas vezes de inferioridade. Aquilo passa a ser uma ferida para mim. Todos que tocarem nesse meu ponto fragilizado vão me ofender, vão me magoar, vão me deixar triste. Isso é uma ferida exposta, algo que eu ainda não consegui cicatrizar. Feridas na alma também dizem respeito a relacionamentos que tenho com outras pessoas, de frustrações como decepção, traição, alguma coisa que eu esperava, criei muita expectativa que não veio. Isso pode causar em mim problemas muito graves na minha alma. Então sempre que vem à tona o mesmo assunto, um problema mal resolvido, uma questão que me abalou muito, isso ainda me ofende, é uma ferida que está aberta. Toda ferida necessita ser cuidada, porque se estiver exposta, logo ela pode proliferar outros tipos de problema. Já não serei uma pessoa centrada quando tocarem num determinado assunto, mostrarei minha fragilidade onde devia já estar bem resolvido. Então o meu conselho para você é: detecte as feridas que você tem na tua alma. Uma vez encontrada tal ferida, você deve reconhecê-la, entenda que ela existe, pronto. E isso seja dentro de você com algum tipo de complexo, ou seja em relação a alguma pessoa, em algum momento da tua história, em alguma situação passada, você reconhece que ela existe e comece a tratar dela. Dessa forma, você cicatriza essa ferida. Torna um ponto fraco que existe em você um ponto um pouco mais forte para poder seguir em frente. Chamo você para fazer uma atividade comigo. Pensa agora em alguma ferida que está aí, aberta, não tratada, possivelmente exposta. Em relação a você mesmo, em relação a alguma coisa do teu passado, em relação a alguma pessoa, alguma situação. Essa ferida tem que ser cuidada, não fique com ela exposta. Uma vez vista por alguém, uma vez percebida por alguém, é um ponto onde você se fragiliza, como eu também tenho falado nessa conversa. Então eu quero trazer para você uma base bíblica que vai te ajudar a você vencer e a você crescer. Vamos para ela? O conselho que eu te dou está na palavra de Deus. A Bíblia diz em João capítulo 5, a partir do primeiro versículo, que Jesus foi até Jerusalém. Encontrando em Jerusalém um tanque chamado Betesda,
Havia muitas pessoas enfermas, cegos, coxos, mudos, paralíticos, que acreditavam que um anjo de certo em certo tempo, passava e agitava as águas daquele tanque. Então, a crença que aquele povo tinha é que quando o anjo agitasse aquelas águas, o primeiro que descesse até as águas seria curado de qualquer enfermidade que pudesse ter. A Bíblia nos mostra então que Jesus, passando por aquele tanque, encontrou aquela multidão de enfermos, mas ele parou numa situação muito particular. Um homem que havia 38 anos estava enfermo naquela situação. Era levado ali constantemente e deixado. Aquelas pessoas eram deixadas ali para esperarem um agitar das águas. E aí, chegando para aquele homem, Jesus faz uma pergunta incrível. Ele olha para aquele homem paralítico há 38 anos e pergunta assim: você quer ser curado? A resposta daquele homem devia ser sim ou não. Logicamente seria um sim. Mas a ideia de Jesus, a intenção não foi obter um sim daquele homem. Foi esse homem descobrir o que havia dentro dele mesmo. E como é que ele faz? Ele age da seguinte forma: expõe para Jesus toda a sua frustração na alma. Ele revela feridas que estão abertas e expostas, escancaradas. E ele simplesmente chega e diz para Jesus: não há ninguém por mim. Não há ninguém que, quando o anjo agita a água, me coloque e me meta nesse tanque. Vem outro antes de mim e entra nesse tanque e é curado. E eu fico sempre para depois. Não tem ninguém por mim, não tenho amigo, não tenho parente, não confio em ninguém. A revelação daquele homem expôs para o mundo espiritual as feridas da alma dele. Mostrou que aquele homem era uma pessoa frustrada e decepcionada com suas relações, com sua parentela, enfim, com seus amigos. E então, ele, expondo aquela insatisfação, ele criava barreiras nele mesmo para ele vencer aquele problema. Jesus então deu oportunidade para aquele paralítico para ele ser curado. Quando Jesus pergunta se ele queria, era como se Jesus estivesse perguntando: você está em condições para isso? Logo, aquele homem expôs uma ferida e um bloqueio para essa vitória. Você não consegue vencer na sua vida se você não cicatrizar essas feridas. Jesus quis ensinar algo e eu quero deixar isso para você nessa conversa hoje. Jesus quis dizer para aquele homem que ele não conseguiria mudar o mundo, não. Ele não ia mudar a opinião das pessoas em relação a ele, não. Ele conseguiria sim, se quisesse, mudar o que isso tudo fosse representar quando chegasse dentro dele. A acidez que isso tudo causa quando chega aos teus ouvidos ou quando desce ao teu coração deve ser tratada. Você deve ser mais forte do que qualquer opinião. Você deve ser mais forte do que qualquer tipo de perseguição ou mesmo qualquer tipo de comentário. Levanta-te como fez aquele homem. Pega a tua cama, ou seja, refaça a tua vida. Reveja todos os teus conceitos. Toma a tua cama, toma a tua vida e anda, segue, porque Jesus, ele está nessa hora libertando você disso, desses teus complexos, desses teus dilemas, desses problemas que têm atrapalhado a tua vida. Essas feridas, elas precisam ser cicatrizadas e fechadas. Como foi bom ter você aqui nessa conversa com o pastor. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, por favor, comente, compartilhe, deixe seu like, me ajude a bater a primeira meta desse nosso canal, que são 100 primeiros inscritos. Por favor, faça isso para o reino de Deus. Se essa mensagem tem ajudado você, certamente pode ajudar uma outra pessoa. Quem sabe um conhecido teu, um parente, ou alguém que você nem conheça, não saiba nem que esteja precisando tanto. Imaginou nisso? Coopere com o reino de Deus e Deus faça de você uma grande bênção. E ainda, se você precisar, conversa com o pastor.